Oi, gente! Bom, eu tô fazendo esse vídeo, vai ser um vídeo curtinho, só pra poder explicar mais ou menos como é que vai funcionar esse espaço, por que eu abri esse Instagram. Primeiramente, muito obrigada pra vocês que são as primeiras pessoas que estão aqui. Possivelmente tem muitos amigos ou pessoas da minha família, enfim, muito obrigada pelo apoio, gente. Eu decidi fazer esse Instagram, eu tenho um Instagram pessoal, né? E eu tô fazendo esse Instagram porque eu acho que ter um espaço específico para tratar desses assuntos vai ser um pouco melhor, né? Não confundir as coisas. Então eu tenho meu Instagram pessoal, né? Onde eu posto as minhas coisas da minha vida pessoal, e aqui vai ser um espaço exclusivo só para falar sobre nutrição holística. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Sara. Eu sou estudante de nutrição há muito tempo. Passei por várias escolas diferentes de nutrição, né? Eu fiz um ano de nutrição na Universidade Tradicional de Nutrição, eu fiz um curso de nutrição esportiva e atualmente eu estou estudando nutrição ayurvédica. Então, esse espaço vai ser um lugar onde a gente vai falar um pouco de cada coisa. E eu espero que seja bastante bacana, tanto para mim poder passar esse conhecimento, que é uma coisa que realmente está só na minha cabeça, né? Porque é um cisquinho daqui, outro de lá, quanto para vocês, que possa ajudar vocês de alguma maneira também. Eu tenho uma colinha, então se eu ficar olhando para baixo é por causa disso. Bom, o que seria a nutrição de uma forma holística, né? Quando a gente fala sobre nutrição, às vezes a gente se foca muito na questão da alimentação. A nutrição holística, ela vai um pouco além disso, ela vai além da nutrição, tratar também temas como psicologia, vai tratar as nossas relações, vai tratar como a gente mesmo se vê. Enfim, vai ser uma abordagem não só tão ligada à alimentação e ao corpo, mas também à mente e ao espírito. Então, essa seria a proposta, né? E o que eu gostaria nesse espaço é de poder criar um pouco de autorresponsabilidade nas pessoas que estão me assistindo, né? Hoje em dia a gente vê muitas dietas pré-estabelecidas, dietas que cortam grupos alimentares inteiros, dietas que restringem calorias, e as pessoas elas ficam um pouco perdidas, né? A questão da alimentação é uma coisa muito séria, a gente não deveria delegar isso para as outras pessoas de uma forma tão natural como a gente faz hoje em dia, né? E eu gostaria de gerar isso, de gerar um pouco de autorresponsabilidade, capacidade crítica para saber como é seu corpo, como ele funciona, gerar autoconfiança para vocês saberem o que comer, o que faz bem ou mal para você, não de uma forma generalizada, né? E a gente também vai falar muito de receitinhas aqui, então ter essa autonomia também de talvez não ter um ingrediente, saber com que substituir, enfim, todas essas coisinhas. Bom, por parte da base da nutrição tradicional, eu vou trazer alguns conceitos básicos, né? Vou falar um pouco sobre o que são os macronutrientes, vou falar sobre carboidratos, proteínas e gorduras, vou falar também sobre as calorias, o que são as calorias, para que elas servem. Desculpa se eu falo um portunhol, para quem não sabe, eu moro na Argentina, eu sou brasileira, mas eu moro na Argentina. Então, a gente vai dar uma pincelada em vários conceitos da nutrição tradicional, né? Também quero abordar um pouco com vocês sobre essas dietas midiáticas, essas dietas que estão na moda, né? Para vocês entenderem um pouco melhor como elas funcionam, né? O que está acontecendo dentro do corpo de vocês quando vocês estão fazendo esse tipo de dieta, esse tipo de abordagem, de estratégia alimentar, enfim, para vocês terem uma base legal para saber o que vocês estão fazendo, né? Escolher com determinação e com consciência. Por outro lado, vem a parte do Ayurveda, né? Que é a minha parte preferida, digamos.
O Ayurveda ele é um sistema medicinal que surgiu na região onde hoje é a Índia há mais de 7.000 anos. Então, tendo isso em consideração, a gente tem que entender que é muito importante a gente ser analítico quando a gente está lendo ou aprendendo sobre o Ayurveda, né? Assim como muitos outros textos de idade avançada, digamos, textos antigos, né? Por exemplo, a Bíblia, para quem leu o Kybalion, são textos com conhecimentos ocultos. Então a gente tem que saber analisar, tem que saber aplicar eles na nossa realidade. E eu acho que a gente pode ir construindo isso juntos nesse espaço também. Então, o Ayurveda, ele vem dos Vedas, que são textos sagrados, né? São textos considerados sagrados. E o significado da palavra Ayurveda é Ayur, significa vida, e Veda significa ciência. Então, seria a ciência que estuda a vida, né? O Ayurveda, ele é irmão, digamos, ou irmã, como você preferir, o sexo você coloca, mas enfim, é uma ciência irmã da Yoga. A Yoga é uma ciência que estuda o ser, e a Ayurveda é uma ciência que estuda o estar. Como que a gente deveria tratar esse estar, esse corpo que a gente tem, né? Então, são um conjunto, um compilado de diretrizes, de dicas, de ensinamentos, de conceitos, bastante legal. E, enfim, o Ayurveda ele não vê a saúde como a ausência de doença, ele vai muito além, né? O Ayurveda ele vê a saúde como um equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. E no Ayurveda a gente fala muito sobre digerir. Digerir não só os alimentos, que seria a parte do corpo, né? Mas também os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos anseios, as nossas verdades, as nossas experiências, as coisas que a gente consome na televisão, as coisas que a gente consome nos livros, as coisas que a gente consome nas convivências que a gente tem no nosso dia a dia. Então é um digerir como todo, tanto da mente, quanto do corpo, quanto do espírito. Então vai das formas mais densas às formas mais sutis e das formas mais sutis às formas mais densas, né? Então a gente vai falar aqui também sobre os princípios de constituição. Quem alguma vez na vida já ouviu falar sobre a Ayurveda, já ouviu falar também sobre os doshas, né, que são Vata, Pitta e Kapha. No estudo dos doshas a gente vê muito sobre os 5 elementos, como eles se combinam no nosso corpo, enfim, é tudo uma investigação e um autoconhecimento que a gente vai desenvolvendo juntos aqui. A gente também vai falar sobre outras práticas, obviamente, como é uma ciência que envolve mais do que o corpo, a gente também vai falar muito sobre yoga, sobre meditação, sobre pranayama. A gente vai falar sobre receitas com ervas, por exemplo, para poder ajudar vocês em determinados momentos, tanto de problemas físicos, né? Uma gastrite, uma insônia, quanto de problemas psicológicos também, talvez uma ansiedade, uma depressão, enfim. Vamos falar sobre estimulação dos 5 sentidos, que é muito importante também no Ayurveda. São vários conteúdos diferentes, eu não vou ficar falando aqui sobre tudo que eu vou falar. No momento certo a gente vai conversando um pouquinho sobre todas essas coisas. Mas enfim, muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até agora, para você que está aqui, para você que tem interesse nesse autoconhecimento tão legal de como tratar o nosso corpo, né? Afinal de contas a gente vive nele. Mas é isso, obrigada. Se vocês quiserem me mandar um direct, conversar comigo por e-mail, eu tenho meu e-mail na descrição. Muito obrigada mesmo por estarem aqui e a gente vai se falando.